os workshops simultâneos, então essas palestras paralelas. E nessa sala acontecerá a palestra sobre a Santa Edith Stein, uma vida em busca da verdade. E então, quem irá falar e expor a palestra é a irmã Janaína Carol do Espírito Santo. Janaína é natural de Barra Mansa, Rio de Janeiro, pertencente à congregação das Carmelitas do Divino Coração de Jesus, bacharel em Teologia na Faculdade Católica de São Paulo, assessora de grupos de pastorais e movimentos, orientadora de formações e retiro espiritual católico. Então, com uma salva de palmas, acolhemos a irmã. Boa tarde a todas, né? Para mim está sendo uma alegria, já começo falando, estar aqui com vocês. E se vocês estão sendo presenteados com esse evento, eu digo que eu, mais ainda, se eu posso ousar falar isso, até porque o que é engraçado é que Edith Stein é uma carmelita e eu também sou. Só que só agora que eu tive a oportunidade, já é um sonho meu, a gente tem muitos santos carmelitas. A gente pega Santa Terezinha, Santa Teresa, quem não sabe os nomes, é bom que instiga vocês a conhecer um pouco mais. E Edith Stein é uma paixão minha já antiga. Eu já queria estar conhecendo, aprendendo um pouquinho mais, mas nunca me vinha essa oportunidade. E agora, né, com certeza, acho que tudo tem o seu tempo, o seu momento, e agora foi o momento dela cair na minha vida, ou eu na dela, conhecer um pouquinho a vida dessa mulher. Eu acho que ela tem muito a agregar no nosso tempo, especialmente dentro da realidade que a gente está vivendo. Até eu creio que precisa se pesquisar mais sobre a vida dela, porque ela tem muita informação para nos ajudar em nossa época, tanto em todos, eu penso que não só no que se refere ao ser humano, que é o que vocês vão perceber que é muito forte na vida dela, mas em todos os campos, política, na vida social, na vida profissional, então ela tem muito a agregar. Eu não sou especialista em Edith Stein ainda, a gente sempre tem que pensar assim, ainda, porque as oportunidades vão vir e a gente vai agarrando elas, mas eu creio que eu, digamos, me senti impulsionada a pesquisar um pouco mais sobre essa mulher, que a gente já tem aqui algumas características, vamos dizer, a gente já abriu um pouquinho a cortina de quem é Edith Stein. Então, a Edith Stein, quando a gente vai começar a falar dela, não podemos deixar de focar que ela foi judia, filósofa, ateia, assumida, religiosa, Marte, e eu esqueci de colocar co-padroeira da Europa. E depois, isso é depois que é proclamada pela Igreja Católica. Então, podemos passar. A Edith Stein, eu lendo um pouco do que ela tem, que é muitas obras, a mulher escreveu muito. Sabe aquela pessoa que estudar para ela, conhecer, desbravar a verdade, era algo que nela era forte demais. Então, eu a denominei como essa mulher desbravadora. Alguém que vai atrás do conhecimento, ela não se contenta só com, eu falava para a Nicole hoje de manhã, aqui vocês vão me ver, vocês estão vendo a sombra da irmã Janaína aqui, tem a irmã Janaína. Ela não se contenta só com a sombra das coisas. Não podemos nos contentar só com a sombra. Ai, que sombra linda, que bonito, tem alguém ali, mas ela quer conhecer a pessoa ao vivo e a cores. Então, olha o que ela fala dela mesmo. Eu era irrequieta, habilidosa, atrevida, indomável, intrometida. E de fato, quando você começa a ler a vida de Edith Stein, tu vai se topando com essas, confirmando o que ela mesma diz de si mesma. Principalmente essas três últimas: atrevida, indomável e intrometida. Pode passar. Vamos ler junto? O que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O tema desse workshop é a busca da verdade.
Se eu perguntasse para vocês sabem qual é a verdade de vocês? Vocês já pararam uma vez para se perguntar qual é a verdade de mim? O que eu estou buscando? O que eu quero? Eu creio que eu gosto muito daquele Viktor Frankl, não sei se vocês Viktor Frankl. já ouviram falar dele, né? Se não, procurem, né? Vale a pena. Ele também foi do campo de concentração, depois a gente vai ver que ele sai também, né? Infelizmente, foi levada. E ele, como um psiquiatra, ele fez todo um estudo lá dentro. Mas ele não foi lá com uma plaquetinha e dizendo assim, eu vou estudar qual é o ser humano aqui dentro. Não, ele era dos detentes. Então, o que ele escreve depois, ele vivenciou. E uma coisa que é interessante, que ele fala muito do sentido da vida. Então, essa verdade da Edith Stein, na verdade, é você chegar aonde é o sentido da vida. O sentido da pessoa humana, a sua essência, a sua originalidade. Não a sombra. Então, isso é interessante. Viktor Frankl fala muito desse sentido da vida. E é interessante que Viktor Frankl, ele funda a logoterapia. E a logoterapia está muito ligada com o que Edith Stein experimentou na fenomenologia. Até a palavra é difícil de falar, né? Imagina isso tudo. Fenomenologia. Então, ele extrai algumas coisas do estudo dele a partir do que Edith Stein, digamos, viveu lá atrás. Então, é essa busca do sentido da vida. Falávamos hoje, eu fiquei encantada com hoje de manhã, não me arrependi de ter vindo, falei que ótimo que eu vim. Eu até falei que o meu papelzinho ia estar quase pedindo o outro para continuar anotando. Muitas informações interessantes. E uma das coisas que foi falado, citou várias vezes, é a questão do suicídio. Está muito ligado com a perda do sentido da vida. E a Edith Stein, ela quer nos ajudar a encontrar, quando fala busca da verdade, vocês vão ver que no decorrer da história dela, para falar da busca da verdade dela, eu vou estar envolvendo a história dela. Conforme vocês vão vendo desenrolar o caminhar dela, vocês vão vendo que é uma pessoa desbravadora. Ela quer realmente conhecer o sentido da vida da pessoa humana, a sua essência. E é claro, o convite é para nós também. Tenho que encontrar, eu tenho que me dar o direito de me encontrar com a minha essência, com aquilo que é o sentido da minha vida. Por isso eu falo que ela tem muito a ajudar. Então tem uma história que fala de um rei, ele queria fazer uma pintura dele esplendorosa. Vocês viram que de manhã tinha aquelas figuras dos homens, né? Todo chiquetoso lá, mesmo, até chegar como é hoje. Então esse rei queria fazer aquela pintura, aquele quadro que eles costumam pôr na sala, onde todo mundo chega e fala, ó, que lindo. Chamou um pintor bem famoso. E esse pintor começou, colocou o rei na frente, para ele fazer a pose, começou a fazer sua pintura. Em determinado momento, aquele pintor parou de olhar para o rei. Começou a se encantar pela pintura. E começou a falar para todo mundo, olha que linda essa imagem, que não sei o quê. Tipo, o rei está lá, cansado, né, na posição, e eles encantados com a imagem do quadro, deixando de lado a pessoa da qual representa aquele quadro. Edith Stein não aceita isso. Ela não quer que ficamos no quadro. Ela quer que a gente olhe a pessoa. Isso é o que mais é forte na própria Edith Stein, quando a gente estuda. Olhar a pessoa, explorar a pessoa no bom sentido. Tinha no meu íntimo um mundo dentro de mim. Tudo que via e ouvia trabalhava por dentro. Quando a gente olha as fotos da Edith Stein, eu fico imaginando, nossa, parece que tem uma pessoa, sabe aquelas pessoas assim, invocadas, uma cara meio fechada? Raramente tem foto dela sorrindo, se é que eu acho que vi só uma cara assim. Mas quando você olha o olhar das fotos dela, tu vê que é um olhar profundo. Uma pessoa que ela está entrando dentro de si, uma profundidade. E quando ela te olha, sabe aqueles olhares que a pessoa está olhando, você fica tão sem graça que você começa até a olhar para outros lados, assim? Tipo, eu acho que ela tinha esse olhar, porque ela queria olhar o ser humano lá dentro. E para isso ela começou a fazer também essa experiência. Então essa afirmação, tinha no meu íntimo um mundo dentro de mim, tudo que via e ouvia trabalhava por dentro.
esse se trabalhar por dentro. Vocês conhecem aqui o Morro das Pedras? Fiz um retiro lá e agora eu denomino aquele lugar como meu oásis. É lindo. Quem nunca foi lá, puder estar indo. E hoje eu fiz um retiro ali, então eu fiquei 30 dias nesse lugar, retiro do silêncio. Eu achei que eu nunca ia conseguir, porque apesar de ser de Barra Mansa, a gente vai tentando aprender a ser, né? Então eu lembro que eu de manhã acordava de madrugada porque eu queria ver o nascer do sol. Eu sentava lá naquela varanda, e aquele nascer do sol lindo, de extasiar o nosso olhar. Aí eu ia à tarde para o outro lado para ver o pôr do sol. Depois, à noite, a lua batendo ali, aquele reflete. Via aquelas flores, poxa, tudo aquilo ali me encantava, me extasiava. Mas existe um mundo dentro de nós, do qual às vezes a gente não olha, do qual às vezes a gente não se dá o direito de contemplar. O pôr do sol dentro de mim, o nascer do sol dentro de mim. Então na primavera, aquele jardim secreto dentro de mim. E ela, por que ela consegue, você vai lendo os escritos, as obras dela, fala muito do ser humano. Porque ela primeiro fez a experiência nela, para depois falar da experiência. Para depois ela escrever com propriedade. Então a gente vai começar agora a conhecer um pouquinho, né, dessa mulher que muito tem a nos ajudar na nossa vida e na própria sociedade, na pessoa humana. Então a infância dela, ela nasceu no dia 12 de outubro de 1891 em Breslau, Alemanha, e hoje é Polônia. Interessante que a família dela é uma família judia, e dia 12 de outubro é uma festa imensa para os judeus. É onde eles comemoram, já ouviram falar do tal do bode expiatório? Então eles têm esse ritual, mas é claro, a gente meio que deixou tipo uma ironia nessa questão do bode expiatório, mas para eles é um sentido muito rico, muito profundo. É onde eles pegam aquele animal e eles vão entregar aquele animal, tudo que eles fizeram de mal, tudo aquilo que não está bom na vida deles, e aquele animal vai ser lançado no deserto. E claro, ela vai morrer, então, ou seja, eu estou deixando, para mim, seria um convite a uma conversão, falando um linguajar mais acessível. E ela nasceu nesse dia, no dia que eles têm como festa da expiação e reconciliação, Yom Kippur, é o nome dessa festa. E para a família foi algo assim, meio fora do comum. Nossa, ela nasceu logo nesse dia. Para nós judeus, ainda nesse dia de festa. Então, foi uma festa para a família, mas a mãe dizia, essa menina tem algo especial. E intuição de mãe é intuição de mãe. Os pais, né, tem ali, e aqui no caso ela foi a caçula de 11 filhos. 4 já eram falecidos. Então era uma família muito grande, né? Pensa, né? Eu não sei se alguém aqui é caçula. Dizem que vocês são bem mimados, né? Não tem nada a ver com isso, mas dizem. Eu sou mais velha, né? Então, ela realmente foi bem mimada, muito querida pela família, muito acolhida pela família. Né? Então, isso também favoreceu muito na constituição da vida dela futuramente. Podemos passar? Na adolescência, né, Edith Stein, quando pequena, lá com seus 6 anos, ela queria já estudar, porque os irmãos todos estudavam. Para vocês entenderem, quando eu estou falando da escola, pensem na questão do conhecimento, dessa busca da verdade. Para me buscar a verdade, eu tenho que me informar, tenho que conhecer. Então, a Edith Stein, logo quando criança, ela não brincava com boneca. O negócio dela era ter livro na mão. O irmão dela passava os livros para ela de aventuras, de cavaleiro, tudo, e aquilo lá, ela passava o dia inteiro com isso. Porém, quando ela quis estudar, então tipo assim, ela era aquela criança birrenta, né? Então ela queria estudar junto. Inclusive, mas tá, minha amiga, tu não tem a idade para isso ainda, como é que vai fazer? Foi pro jardim de infância. E no jardim de infância, o que ela tocou pro jardim de infância? As crianças brincando. E ela não queria brincar, ela queria conhecer, queria se informar. Então, ela achou uma chatice, começou a fazer aquela guerra toda que não queria ir para a escola, que não queria ir, até que ela conseguiu vencer. Então, é uma pessoa de personalidade firme, né? Chega no linguagem, vamos dizer, teimosa, mas
uma pessoa que, quando ela coloca algo para ela, ela vai atrás, ela não desiste. Então, ela foi para a escola fundamental, depois ela passou para a escola, entrou mais cedo, porque como ela era bem teimosa, a família conseguiu lá, fez uma intervenção e conseguiu que ela entrasse. Só que aos 13 anos, Edith Stein entra em crise, buscando conhecimento, informações, ela entra em crise. Qual que é essa crise? Edith Stein é de uma família judia, então eles são muito religiosos. E ela começa a ver, quando ela entra nesse campo do conhecimento, ela começa a se afastar da religiosidade. Ela começa a achar, digamos, ela vai fazendo do conhecimento o seu Deus. Então ela entra em crise. Só que é uma crise interessante, uma crise já afirmada. Com 13 anos ela já diz para si: eu vou abandonar a escola, vou abandonar a religião judaica. Foi para a casa da irmã, a mãe temia isso, mas ela colocou para si: eu vou ser ateia. Não acredita em nada. Em questão religiosa, nada. E escola também, porque ela veio estudando, chega uma hora que ela, sabe quando a pessoa entra naquela crise que ela não consegue mais saber para onde que vai? Ela foi por questão de muita informação. Então ela dizia, a escola não respondia as perguntas, aquelas relativas ao modo de ver o mundo. Então ela queria algo, horizonte. E de repente ela não estava encontrando isso. Mas aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Ela fala desse mundo, mas vocês lembram que lá no começo ela falava do mundo interior? Então ela não estava mais conseguindo encontrar caminhos dentro de si nem fora de si. É onde ela para, dá uma parada na vida dela. Pode passar. Depois dessa, ela ainda continua nessa crise, ela vou voltar para a escola. E voltou já para a universidade. Então, dia 28 de abril de 1911, ingressa na Universidade de Breslau. E olha o que ela vai fazer: psicologia, história, germanística e filosofia. Esse período é um período que poucas mulheres empreendiam o estudo universitário. Ou seja, na sala era a única mulher. Não tinha outras mulheres. Tanto que o professor, conta um relato, que o professor falava assim, acolhia, e ele falou, quando eu falo os docentes, eu também estou me referindo à senhorita Stein. Então, aquela mulher que estava com crise, ela volta numa universidade, só que olha como é que ela era atrevida. Porque indomável, ela encarava o estudo como um prazer esportivo. Como é que os livros vão dizer isso? Porque naquela sala não tem mulher, eu vou naquela sala. Ah, porque aquele estudo ali está difícil, é ele que eu vou fazer. Então ela se desafiava o tempo todo. Ela não se contentava só com a mesmice, com todo mundo é assim, então eu vou ser assim também. Ela queria encontrar a sua verdade e não se contentar com as verdades que diziam ser verdade. Então é empreender o aparentemente impossível. Ela não queria parar. Até tem uma história que fala de aquele cinema paradisíaco, que conta a história de uma princesa, né, que estava passando, o soldado viu, se encantou com ela. Aí de repente ele virou, chegou, deu um jeitinho, chegou perto da princesa e disse para ela assim, olha, o que eu tenho que fazer para te ter como minha esposa? Ela simplesmente virou para ele e falou, se você ficar 100 dias debaixo da minha janela, você vai ter o meu amor. Ah, o soldado resolveu fazer isso. Foi para debaixo da janela dela. E veio vento, veio chuva, veio neve, aquele tempo todo. O homem já estava puro osso. 99 dias. Já tinham feito a roupa, a princesa se encantou. Nossa, olha o sacrifício que ele está fazendo por mim e tudo mais. De repente, no 99º dia, ele se levanta, pega suas coisas e vai embora. Faltando um dia para ele ter o que ele buscava. Edith Stein não se contenta com isso. Ela vai ficar até depois do dia e continuar. Ou seja, né, muitos ou muitas estão parando um dia antes na vida. Ela não, ela quer convidar você, se você se prontificou a fazer isso, se você fez esse propósito, vá em frente, vá em frente.
que algo melhor vai vir depois. Edith Stein, por ela ser uma pessoa muito atrevida, e aqui a gente vai entrando um pouquinho nessa questão do valor que ela dá à mulher, porque ela enfrenta muita dificuldade, né, no campo acadêmico quanto mulher ali. Não só ela para ali na questão da faculdade, mas ela começa a olhar ao redor. Como que a mulher está sendo tratada? Como que a mulher está sendo vista pela sociedade? Mas sabe o que é interessante na Edith Stein? A pergunta dela é o seguinte: como a mulher está se vendo? Muito mais do que como a sociedade está se vendo, como a política está vendo a mulher, como o marido está vendo a mulher, como a mulher está se vendo, como a mulher está se encarando. E os seus espíritos vai ser, quando ela vai falar do feminino, ela vai colocar a masculinidade, a feminilidade, ela vai trabalhar um pouco isso. A mulher precisa se pensar na mulher a partir do pensamento da mulher. Porque se pensavam muito na mulher a partir do pensamento de homem. Tá, e aí? Vai dar no que deu. Está dando no que deu. Então ela quer... Então quando ela entra nesses grupos, grupo de pedagogia, né, que aí ela queria... Como as mulheres não tinham espaço nos campos acadêmicos, ela começa a formar algumas mulheres para tal. Então ela entra também na Associação Feminina de Estudantes, Associação Prussiana, favor do voto da mulher. Lembra-se que ela está na Alemanha, gente. Quando a gente fala de Alemanha, tem uma irmã nossa que agora foi para a Alemanha, Berlim. Esses dias ela me escreveu, disse assim, que na verdade ela foi até uma ligação que ela fez para a irmã aqui em São Paulo. Ela dizia assim que está sendo bom, está sendo interessante, né, um lugar lindo, maravilhoso. Ela falou assim: só que eu sou latina, então eu estou sofrendo um pouco aqui na questão do relacionamento. O alemão, ele é mais fechadinho, aquela coisa mais introvertida, né? Não generalizando, é claro, né? E nós latinos chega lá e todo mundo já vai, é brasileiro. Ela fala rapidinho, souberam que vai para o Brasil. Por que será, né? Então, quando se fala da Alemanha, até por questão de curiosidade, na Alemanha só em 1918 que a mulher conseguiu ter aprovação para o voto. E em 1919, propriamente dito, foi onde as mulheres foram na urna para votar. E essa associação, quando ela entra, foi antes disso. Então ela estava já junto com aquela galera para conseguir a aprovação do voto da mulher. E também essa república, onde por meio delas falava do direito do homem e da mulher, direitos iguais. Então assim, ela ficou incomodada como a mulher era tratada naquela época. Mas o que incomodava mais ela, repito, era como a mulher se deixava ser tratada. Isso que para ela era inconcebível. Foi aonde, né, ela lá estudando, começando a se preparar, né, para de repente, quem sabe futuramente ser professora, tudo mais, ela começou a ver. Você percebe que durante o decorrer da vida de Edith Stein, ela sempre está entrando numa crise. Que na verdade não é uma crise, é passar por uma nova etapa. Então aqui a Edith Stein, ela um dia estava lá na biblioteca, né? Pensa, Edith Stein na faculdade, é você imaginar uma mulher, uma pancada de livro na mão. Ela era meio que viciada na leitura. Então ela estava na biblioteca, só que o professor passou e percebeu que ela estava meio insatisfeita, tudo ali. Ele entrega para ela o livro de Edmund Husserl, né? E ali ela se encontra com o que te impede de comer um morango? Então ela começa a fazer umas perguntas para essa jovem, né? E a jovem fica meio assim, né? Depois ela parou e ficou pensando: por que eu não como morango? Às vezes a gente só pensa, ou só quer, mas não vai atrás do que quer. E aí à noite diz que essas meninas chegam lá, ela bate na porta do quarto e dá uma caixinha de morango para as meninas. Mas essa pergunta desse questionamento para as meninas, fez com que elas começassem a pensar não só na questão do morango, mas na questão: eu estou estudando aqui para quê? O que eu quero aqui? O que eu estou buscando aqui? Então ela tem ela consegue instigar aquilo que ela experimentou, às vezes até como conflito e crise, para as outras pessoas. Depois ela vai
ela fica até 1931 nesse colégio, depois ela vai ser professora em outro colégio, Mariano, Instituto de Pedagogia Científica de Bristol. Ela tinha muito conhecimento, tinha muito conhecimento. E claro, ela lutou e se preparou para isso. Porém, esse conhecimento ela colocava de uma forma, não só no sentido de você alimentar esse campo do conhecimento do saber, mas o do se conhecer. Então, o desejo dela era que o ser humano se conhecesse, se pegasse nas mãos. Tem uma frase da minha fundadora que ela diz que ela buscava ser dona das suas tendências. Então, é você ser dono das suas tendências, o que você é. Pode passar. 30 de janeiro de 1933, aí o nosso tanto lembrado, né? Infelizmente uma situação complicada, Hitler assume o governo sob o mandato do presidente Hindenburg, com 17 milhões de votos. Em 1º de abril, publicadas as leis antirianas, impedindo de lecionar. Então, nesse período, ela tem que deixar o colégio. Por quê? Não por ser só mulher, mas por questão de ser judia. Começou aquela perseguição contra os judeus. Então, ela é convidada a deixar o colégio. Quando ela é convidada a deixar o colégio, em 1922, quando ela converte ao catolicismo, ela já queria entrar num convento. Isso que me deixa assim impressionada. Ela tinha tudo para ser uma pessoa com status, com poder, com tudo, pelo conhecimento que ela tinha. E de repente ela vai deixar tudo isso e vai se enfiar num lugar que é fechado. Porque ela entrou, monjas, carmelitas monjas, só por questão de informação para vocês. Eu também sou carmelita, até ela me perguntou, mas a senhora não fica num lugar fechado? Aí eu falei para ela assim, tá, tem duas denominações, monjas e ficam na clausura, ficam no convento, não saem. E no meu caso, eu tenho a espiritualidade das monjas, mas eu posso sair. Até porque eu não conseguiria ficar como monja. Porque acho que as irmãs iam ficar doidas lá comigo, né, no mesmo lugar fechado. Então eu posso ter essa permissão de sair, trabalhar fora, uma pastoral, uma palestra, ou, enfim, né, vários trabalhos pastorais. E ela quis deixar tudo isso e ir para um mosteiro. Imagine ela chegar e falar para a mãe isso. Mãe, eu vou trabalhar com as irmãs lá em Polônia, tá? Mas você vai fazer o quê? Vou viver com elas. A mãe quase engoliu. Até a morte da mãe, a mãe não aceitava o fato dela ter ido para o mosteiro. E ela queria ir até os próprios padres que acompanhavam ela, disse que não era para ela ir, não. Imagina, você pode mudar o mundo com seu conhecimento. Só que foi de 1922 até 1933 que ela foi protelando isso. Onde chegou, que ela foi convidada a sair, como professora ela entra no mosteiro. Ela tinha 42 anos. Quando ela vai nas irmãs para falar que ela queria entrar no mosteiro, gente, pensa, com 42 anos, digamos, é para a gente já ter mais ou menos uma coisa caminhada, engatada na vida. E ela chega lá, quer entrar no convento também. Por que tu veio antes? E por que o mosteiro? Você com todo esse conhecimento que você tem. E aí ela disse que ali ela encontrava algo que ela estava buscando há muito tempo. E aí as irmãs deixam entrar. Tá, mas tu vai entrar, mas aqui você não vai entrar como filósofa, não. Tanto que as irmãs que moravam com ela não sabiam do conhecimento que ela tinha. Porque teve um período na vida dela que ela começou a dar conferências para tudo quanto é lugar, para falar exatamente da mulher. Que mais à frente a gente vai estar comentando isso. Então isso é algo assim, bem interessante na vida dela. Então, o convite para trabalhar em uma universidade na América do Sul. Ela foi convidada para trabalhar numa universidade, algo que ela já estava buscando há muito tempo na América do Sul. Para ela era interessante esse convite. Primeiro porque era algo que ela queria. Segundo, ela ir para a América do Sul, ela poderia se livrar de ir para o campo de concentração. Porém, ela era judia, se tornou católica, mas a raiz dela ficou com ela. Ela continuou amando o povo judeu, respeitando o povo judeu, e ela disse que
Porque a família dela toda disse que ela ia entrar no convento para ela não ir para o campo de concentração, porque a igreja podia proteger ela. E ela desistiu. No desistir, ela entra, ela ingressa no convento. A Lídia Edith Stein, estava aqui embaixo, né, só título de informação, ela passa a se chamar Teresa Benedita da Cruz. Teresa por causa de Santa Teresa, o livro da vida. Benedita porque ela tinha muito contato com os beneditinos, que também é uma forma de viver uma espiritualidade, uma congregação, os beneditinos. E da Cruz por causa daquela experiência, né? Dentro desse período que ela entra no mosteiro, começa a questão da perseguição aos judeus. Então, não sei se vocês ouviram na história falar, né, desse Noite dos Cristais. Ouviram falar? Essa Noite dos Cristais foi quando foi invadido, né, um colônia, onde ela estava, e ali eles foram quebrando os vírus do comércio dos judeus, se tinha escola, se tinha casa. Então, falam cristais porque quebraram tudo ali, que eram os judeus perseguindo. Teve alguns judeus que foram violentados. Então, ficou o chão cheio de vírus. Então, eles denominaram essa Noite dos Cristais. Foi quando eles deram um sinal que agora nós estamos perseguindo os judeus, digamos, meio que oficialmente falando. E nisso, todos os judeus que eram encontrados iam sendo presos. Aí as monjas, que ela estava em Polônia, acham por proteção que ela vá para o Carmelo, lá na Holanda. E dentro do convento, depois de um tempo, né, de prova, que ela não poderia mostrar que ela era filósofa, eles começam a pedir para ela escrever. Aonde ali ela vai escrever uma obra dela que chama Ser Finito e Ser Eterno. Que ela vai falar dessa essencialidade finita, ou seja, o ser humano, esses dois mundos, vamos dizer, interno e esse mundo que transcende, a pessoa como transcendente. E aí, em 1939, a Alemanha invade a Polônia e é declarada a Segunda Guerra Mundial. Ela participou de 2 guerras. Se imagina, para ela, né, no caso, quando a gente vai vendo a história dela, a gente vai vendo a realidade da posição da mulher ali, ela teve muitos conflitos para conseguir um posicionamento, para conseguir até estudar, para conseguir, quando ela fazia essas conferências, ela era muito atacada nessas conferências, quando ela dizia da mulher, porque tem aquela questão da igualdade, né? O homem e a mulher têm que ser iguais, têm que ser tratados iguais, só que ela entendeu esse iguais, até falavam hoje, esse sentido do ser singular de cada um, mas que o homem e a mulher, eles devem ser tratados, né, digamos, de uma forma que eu respeite o que é da mulher, o singular da mulher, o que é da feminilidade da mulher, como o homem também. Ela vai falar muito nas conferências da mulher, mas ela também vai alertar os homens, porque ela fala, não adianta a gente trabalhar só o feminino, a gente precisa também trabalhar o masculino, para que aí consiga ter essa harmonia, esse companheirismo. Tanto que ela também vai colocar, mais para frente a gente vai ver isso, ela vai usar, até é interessante vocês entenderem uma coisa, quando ela começa a escrever, a defender a questão da feminilidade, ela já se converteu para o cristianismo. Então, ela vai usar muito a espiritualidade cristã, a moral cristã para falar, mas não vai se prender a isso. Ela vai partir da questão cristã, mas de uma forma geral. Então, ali, quando invadem, ela está começando a escrever, ela vai escrever vários artigos, falando sobre mesmo a questão da fé, né? Da fé, mas não só da fé, uma fé no ser humano. Ela não vai ficar escrevendo doutrinas, já tem muitas doutrinas na religião, né? Então ela quer falar como o ser humano deve viver essas doutrinas e fazer com que não viver de forma egoísta, mas de forma aberta, que promova a vida humana, né? Então, 13 de janeiro de 1941, o que acontece? Os bispos começam a intervir na questão da perseguição dos judeus, porque os nazistas querem que eles façam aliança.
Só que os bispos não querem. Então o que acontece? Eles escrevem uma carta contra o nazista. E nessa carta, quando ela é lida em público, aí para responder esse posicionamento dos bispos, o que os nazistas fazem? Começam a perseguir os judeus católicos. Então eles entram nos mosteiros, eles vão entrar nas igrejas, vão começar a pegar os judeus. E aí Edith Stein, para você ver como é que ela era ousada, ela vendo toda essa situação, o que ela faz? Ela escreve para o Papa, pedindo para ele fazer uma encíclica, para ele se posicionar referente à questão dos próprios judeus que estão sendo levados para o campo de concentração. Só que o Papa só manda uma cartinha para ela dizendo assim, ó, a minha bênção para ti e para a tua família. Tanto que na beatificação dela vai estar presente os dois sobrinhos, uma sobrinha e um sobrinho, e eles vão questionar isso em público. A gente está feliz que vocês estão beatificando a nossa tia, que vocês estão honrando, a gente vê isso como um pedido de perdão por vocês não terem feito alguma coisa naquela época. Porque agora vocês não podem fazer nada pelos 6 milhões. Não que a igreja, claro, é a salvadora da pátria, mas de repente um posicionamento poderia ajudar. Então ela lembra isso. E Edith Stein escreve. Olha como é que ela não é uma pessoa fechada em si. Ela pensa no todo. Pode passar. Então, referente a essa carta, que foi próximo ao começo de agosto de 1942, eles vão até o convento que está em Edith Stein. Edith Stein e a irmã dela que também é judia, quando a mãe dela morreu, a irmã dela vai para o convento também. Só que a irmã dela não entra no mosteiro, ela fica como terceira ordem. O que seria essa terceira ordem? Seria aquela que vive a espiritualidade, mas está fora. Então ela ficava lá na portaria do convento, dando uma ajuda e tudo mais. Então, a Edith Stein, quando elas vão para a Holanda, elas vão conseguir ainda tentar ir para um convento na Suíça. Então a Edith Stein, ela consegue a liberação para ela estar indo, mas a irmã dela não. O que ela faz? Se a minha irmã não vai, eu não vou também. E ela fica. Então o visto dela é negado. E aí, no dia 2 de agosto de 1942, Edith Stein, a gente sabe que tinha, a gente vê aqueles filmes, né, de campo de concentração. Eu particularmente não sou muito fã de ver, mas eu estive vendo um e eles tinham a numeração. Então a da Edith Stein era 44 44.070. Essa numeração é referente a quantas pessoas que estavam sendo pegas. Foram 6 milhões. Então ela foi esse número. Então ela e a irmã dela foram presas, chegaram no convento, elas estavam em oração. E aí a madre, eles estão atrás das grades, chegam eles, cadê a doutora Stein e a Rosa? Elas estão ali, a gente vai levar, mas elas não podem sair, elas são da clausura. Se vocês não forem, vão arrancar essa grade. Façam elas sair. E elas deixam, né? Falam para as irmãs para continuar. E a gente estava até rezando no momento ali. Ela deixa a irmã continuar e vão. E ela vira para a irmã dela e diz assim: vamos pelo povo, pelo nosso povo. Edith Stein sabia que elas iam morrer. Muitos no campo de concentração, eles vão relatando depois, eles ainda acreditavam, e alguns com certeza saíram do campo de concentração. Mas ela era muito realista. Ela sabia que os católicos eles iam ser tratados com mais rigor por causa daquela carta. Então ela sabia que ela ia morrer. E muitos ali não sabiam que ia acontecer isso. Então ela foi junto com a irmã dela. E ela vai ficar no campo de concentração de Westerbork. Nesse campo de concentração, olha que interessante. Muitas mulheres estavam com seus filhos. Quando elas se deparam com toda aquela tragédia, aquela catástrofe, elas meio que surtam, ficam loucas, ficam doidas e deixam os filhos dela a Deus dará. O que a Edith Stein faz? Ela vai até essas crianças, isso são relatos de quem saiu ou quem teve contato com ela. Ali, né, teve poucos testemunhos de pessoas que viram, né, ela lá. Dizem que era uma pessoa muito serena ali dentro, com a cara realmente demonstrando dor de ver todo aquele sofrimento. Digamos que ali no campo de concentração ela fez a experiência do trabalho que ela defendeu na tese do doutorado, o problema da empatia. Dizem no grego,
Não, no grego tem uma palavra que se chama esplanchimazomai, um nome diferente, né? Pode ser de repente para cachorro, né? Um nome bem estranho, mas é um nome que tem um significado muito profundo. É você sentir com o teu ventre, que significa isso. Sentir com o ventre. É como se fosse aquele ato da mulher de quando ela está dando parto, que na área bíblica, se formos trazer para a área bíblica, vai denominar a palavra compaixão, misericórdia. Tem um texto bíblico que fala do filho pródigo, já ouviu falar, né? É mais ou menos aquela experiência. O filho vai até o pai, antes do filho falar, o pai abraça. Então, esse esplanchimazomai é essa atitude do pai. A empatia que a Edith Stein coloca seria essa dinâmica. Esse sentir com compaixão. É como se eu estivesse sentindo aquela dor do parto. O que é essa dor do parto? O parto ele simboliza a vida. Então ela sente com aquela pessoa porque ela quer que aquela pessoa tenha vida, tenha alegria, tenha sentido. Então ela lá, cuidando dessas crianças, tentando acalmar as mães, ela fez essa experiência muito forte. Essas experiências, essas atitudes dela ali, foi uma das coisas também que favoreceu no processo dela de canonização, de beatificação, mais especificamente falando. Então, dia 7 de agosto, eles seguem 2 dias dentro de um trem, sem comer nada. Chegam lá no dia 9, que é em Auschwitz, e nesse campo de concentração, o que acontece? Eles acabam por fazer aquela experiência trágica, né, de saírem. Tem alguns relatos, eu só não achei, digamos assim, os escritos, né, dela falando esse episódio. Mas no filme dela, até eu perguntava para um padre que é carmelita, que tem bastante conhecimento, se esse fato é real ou não. Ele disse que também não achou em nenhum escrito, mas a maioria das pessoas falam desse fato. Foi assim, lá eles faziam, como a Edith Stein sabia o francês, ela sabia o alemão, o inglês, também lia o grego e o hebraico. Quando ela foi para a Alemanha, para ficar lá no Convento das Irmãs, na Holanda, ela aprendeu o holandês, então ela conhecia várias línguas, né, bastante línguas praticamente, né? E ali no campo de concentração, ela viu que estava fazendo-se uma divisão. Logo que chegaram, quem vai para a esquerda, morre. Quem vai para a direita, trabalha. E tinha uma menininha do lado. O filme demonstra essa cena. Uma menininha. E essa menininha, a menininha derrubou a boneca, ela vai catou a boneca e ela escuta os soldados falando. E ela consegue entender a dinâmica. Então, muito que depressa ela vai e joga a menina para o lado que ia trabalhar. Segundo dizem que essa menina depois dá o depoimento. Só que eu não achei nenhum documento, por isso estou falando. Se alguém achar, me contem se é verídico ou não. Mas eu não duvido que poderia ser. Eu não duvido, depois de todos esses relatos da atitude dela ali. Então, ali nesse campo de concentração, ela consegue fazer essa experiência da miséria humana, no sentido do tratamento do outro. Eu particularmente, depois que vi isso, o campo de concentração, a gente vê algumas coisas que os homens fazem e se fala, aonde o homem pode chegar? Aonde o homem pode chegar? A frieza que o homem pode chegar. E eu creio que para ela foi muito forte essa experiência, né? Então chegaram ali, e aí o que eles faziam? Creio que para alguns essa informação não é nova. Pegavam, vocês vão tomar banho, eles ainda tinham capacidade de dar um sabonete, uma toalha para a pessoa e dizer para ela assim, tu deixa os seus pertences aqui nessa mesinha, olha tudo que tem, porque aí quando você voltar, para ver se ninguém pegou nada. Eles tinham essa ironia. A pessoa entrava para tomar banho e ali era liberado o gás. A pessoa morria. Pegavam aquelas pessoas todas e na época dela não tinha ainda os crematórios. Mas ela foi jogada, né? Aqui é uma foto que eu achei, aonde supostamente foi onde jogaram os corpos desses no período dela. Mas depois foram fazendo os crematórios, jogado, e eu até tive, eu não quis pôr aqui, muito chocante a imagem, mas um caminhão cheio de corpos.
saíram da câmara de gás. É algo assim horrível, né? De querer eliminar a imagem da mente. Então ela passou por essa experiência e o que é interessante é que ela dizia, eu vou pelo povo. Alguns que foram encontrando com ela nesse caminho do trem, ela deixava às vezes uns bilhetinhos para uma amiga, irmã dela, né? Então ela colocava, né? Estamos partindo para tal lugar, rezem por nós. Então essa experiência que ela fez da cruz, daquele sofrimento, ela experimenta muito próximo ali, muito próximo àquelas pessoas. Então isso, pensa, aquela garotinha que foi buscando o conhecimento, a verdade de si, contra a verdade de si, e o que é interessante, né? A verdade de nós sempre vai nos impulsionar a ir ao outro, a sentir o outro. Teve uma frase que falaram, estava tentando lembrar ela agora, que era no sentido assim, de você, falaram hoje de manhã, você se encontrar consigo, você vai encontrar com o outro. Não foi bem assim, do jeito como eu estou colocando, mas a interpretação minha a partir dessa frase nesse sentido. Ela encontrando com ela conseguiu também o encontro com o outro. Complementaridade. Isso, exato. No encontrar com o outro. Como eu vou saber quem eu sou se eu não tenho um diferente de mim? Até fazer essa distinção. Só que tem algumas coisas que no ser humano são digamos, a mesma experiência, vamos dizer assim. Todo mundo tem fome, todo mundo precisa de água. Então tem algumas coisas que todo mundo tem, mas a forma de eu experimentar ou tomar água, a forma de eu experimentar me relacionar com o outro, difere. Então isso que é bem interessante nessa descoberta dela. Então aqui no dia 1º de maio de 1987, o Papa João Paulo beatificou Edith Stein em Polônia. Para beatificar um santo ele precisa de milagres, 3 milagres, uma pessoa ser reconhecida pela igreja, como proclamada como santo. Só que Edith Stein, por ela ter sido considerada mártir, morreu pelo povo, ela não precisou dos milagres, porque o fato dela já se entregar por causa de Cristo, por causa do povo, já foi considerado um grande milagre. Porque aquela questão, quem que ia dizer assim, olha, me leva aqui para me morrer no campo de concentração pelo outro? Eu acho que não é uma coisa muito normal. Mas aquele impulso de querer estar com o povo, de sofrer junto com o povo, né, e experimentar aquilo com o povo por causa de Cristo, isso se denomina como um milagre, já é um dos grandes milagres. Profissão de fé profunda. Teve aquele freio, né, que subia um pouco. Sim. Exato, que foi no lugar de um pai de família, né? Exatamente. Essa intenção era muito pura, muito pura. Para você chegar nisso, tem que ter uma firmeza, uma consciência muito grande, né? E ela foi considerada beata na época por ter ido para o campo de concentração. Depois, em 1998, ela foi... Aqui nesse período foi que eu conheci a Edith Stein, em 98. Eu entrei no convento e falaram, uma santa aí, Edith Stein foi canonizada. Eu, tá. Tipo assim, legal, né? Então, foi naquele momento que eu fiz o encontro com ela e agora que eu... Depois de bom tempo que eu fui... O nome dela de Santa Edith, Santa Edith Stein? Teresa Benedita da Cruz. Tá. Só que por ser mais conhecida como Edith Stein, a doutora, todo esse currículo dela, acadêmico, vamos dizer assim, então alguns vão falar Teresa Benedita da Cruz, outros vão dizer Edith Stein. Mas ela é mais conhecida por preto, parece ser contraste, mas se conversa. Então aqui ela vai colocar o espírito, vivências espirituais, memória, vontade, criatividade, resolução, projeção. Então esses três dimensões que ela vai colocar para o ser humano. Tem alguns, teve épocas, principalmente no período dela, que às vezes eles ficavam só com a corporeidade e a psique, somente no campo filosófico. Eles não entravam nessa questão do espírito, do transcender.
E ela, no caso aqui, ela consegue colocar muito forte isso. Até ela diz que eles têm que não só se conversar, mas se integrar. Uma pessoa que vive a sua totalidade, ela tem que ter passeado nessas 3 dimensões, dado a se conhecer nessas 3 dimensões. O que eu tenho quanto ferramenta humana? Como que eu sou? A gente escuta tão curso assim, quem sou eu? Aí você fica, lá vem essa pergunta de novo, né? Mas nunca responde, né? Porque a gente está se formando, foi falado hoje, a gente está se formando. Então esse se formar, a cada etapa, a cada impacto que a gente vive nos acontecimentos, altera, mas a essência não. Também somos seres nucleados. Núcleo. Afirmar que o ser humano possui um núcleo significa dizer que ele é muito mais que corporeidade, psique, espírito. Aí ela já vai provocar. Ela fala que tem esses 3, mas tem algo a mais. Onde o eu se recolhe inteiro para poder tomar decisões, fazer escolhas. Tem um termo em hebraico que se fala leve, que significa decisões no coração. Então é o momento em que eu entro em mim e ali eu tomo as decisões. Quando fala decisões do coração, quer dizer no sentido assim de uma pessoa. Eu lembro que quando eu fui visitar um colega meu, fui visitar o meu colega na época que a mãe dele estava em coma no hospital. Tinha um período ótimo para visitar alguém, né? Cheguei lá e tudo bom? Tudo. Eu estou indo lá, minha mãe está em coma. Deu logo hoje que eu fui visitar, eu cheguei, pensei que ia chegar lá, tomar um cafezinho, botar a conversa em dia, vamos para o hospital, fui com ele para lá. O médico falou, olha, por enquanto só está o coração da sua mãe batendo. Está viva ainda. Passou 2 dias, parou o coração, parou tudo. Quando fala leve, lugar das decisões, e porque ele fala é o lugar do coração, significa que o coração é a vitalidade do ser humano. Parou o coração. Tudo. Então esse núcleo seria você entrar além dessa corporeidade, psique e espírito. Aí para a gente entender melhor, é aonde eu vou fazer a integração desses 3. Não vão se tornar um, porém eles não vão afetar um ao outro, eles vão continuar singular, cada um vai poder complementar. Aqui a gente tem essa senhora, a cadeira e a mesa, mas eles estão nesse momento. Então quando ela fala esse a mais, seria esse integrar. Isso numa pessoa humana. E somos seres pessoais. Eu significa afirmar que há alguém, no princípio, unificador. Ou seja, esse unificador em nós. Quanto o corpo, o meu cabelo é crespo. Eu sou, nessa certidão de nascimento está que eu sou parda. Parda. Hoje nem se fala mais disso, né? O que eu sou quanto o corpo? Meu nariz é assim. Aí tem gente que fala, você não gosta do meu nariz. Ontem eu estava lá, fui no encontro da noite, aí tinha uma jovenzinha lá bonita, toda assim, chegou em mim e falou, oi, mas tudo bom? Aí conversa bem. Ela falou, mas fala uma coisa para a senhora. Pode? Aí eu não gosto do meu nariz. Você não gosta do seu nariz? Você está respirando? Estou respirando. Falei, então qual é o problema do seu nariz? Ele é muito grande, eu não gosto do nariz. Tá, minha filha, eu não posso fazer nada, né? É do seu nariz. Mas, a menina tem 14 anos, então já está, negando essa parte da corporeidade, essa parte que ela tem enquanto físico também. Então, enquanto eu não acolho tudo que eu sou como eu sou, não há como eu encontrar a minha verdade, essa minha essência. Eu preciso me acolher. Hoje em dia, eu até brinco, com a minha irmã. Falei, nossa, Kelly, agora entrei no convento, já estou um bom tempo no convento. Falei, nossa, hoje já tem a chapinha, já tem creme de tal, maionese para cabelo, isso. A menina sai toda emperecar, os meninos também, para não dizer que eu estou colocando vocês. Tem tanto produto para deixar um corpo bonito, mas eu fico pensando, depois eu chego em casa, tomo banho, deito, levanto a cara toda acabada, toda amassada, do mesmo jeito, o original. Aí eu vou lá de novo. Então quer dizer, falta esse se aceitar. Então esse aceitar essas dimensões como toda. Como é que eu estou
vivendo esse meu ser espiritual transcendente? Como é que eu estou vivendo? Ontem eu via eu até coloquei no status lá, falava você tem que fazer dieta, mas não só de comer. Acho que está no status aí, depois tudo então. Você não pode fazer dieta só do comer, você tem que fazer dieta do que você está olhando, do que você está pensando, do que você está assimilando, para que é o espiritual, que é a intuição, que é o corpo e a vontade. Tu também tem que fazer essas dietas. Então é isso que ela quer convidar, né? Então, seres dimensional, núcleos, nucleares e seres pessoais. A famosa empatia. Eu tirei isso eu achei muito interessante, bem claro, a forma como, dentro desse artigo, né, desse Reinaldo. Empatia como condição constitutiva da pessoa humana em destaque. Podemos ler junto? Porque daqui a pouco eu vou ter que dar junto. Vamos ler junto? O ser humano, na sua constituição, enquanto pessoa, é espiritual, é livre e vive permeado de vivências pessoais e interpessoais. Essa relação é de fundamental importância no que tange a totalidade da pessoa humana. O homem, sendo pessoa, não é um ser isolado das outras pessoas e nem totalmente preso às determinações da natureza, pois possui a possibilidade de transcendência para a sua constituição pessoal. Os intercâmbios de vivências podem favorecer, deste modo, a harmonia entre os sujeitos que, por serem vistos como tais, surgem e conferem dignidade e respeito ante o outro e a comunidade. Texto grande, né, gente? Fiz isso também para me tomar um pouco. Mas olha, aqui, vamos ver, essa relação é de fundamental importância no que tange a totalidade da pessoa humana. O ser humano, na sua constituição enquanto pessoa, é espiritual, é livre e vive permeado de vivências pessoais e interpessoais. A gente escuta muitos jovens dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Eu vou fazer isso porque eu sou livre. E essa palavra vira uma ladainha na boca do jovem. Mas aí você vira para o jovem e fala: vamos parar um pouquinho. Para. Silêncio. Você é livre? De fato. Aí começam uns assoviando, uns olhando para lá, outros mexendo no WhatsApp, e por aí vai. Esse ser livre é algo muito forte, muito mais do que eu poder ir ou poder voltar. A liberdade é algo que não é só fora, mas é algo muito profundo. E é algo que todo mundo tem por acesso, tem direito à liberdade. E aí que a gente vê, quando a gente estava falando dessa empatia, uma das primeiras coisas que é importante ter essa consciência é: eu sou um ser livre. E esse ser livre está ligado com aquele slide anterior que a gente olhou. As dimensões da minha pessoa, o meu núcleo, o meu eu. Eu sou livre enquanto corpo, eu me acolho. Eu sou livre enquanto vontade, ou a minha vontade ela é monitorada? Hoje tudo está fácil. Antigamente, na minha época, eu não sou tão velha assim não, tá? Mas tinha televisão, até a televisãozinha se apertar, tinha que virar o negócio tudo. E não tinha controle remoto no chato, né? Então, quando eu queria assistir a televisão, tinha que fazer o favor de levantar daquele sofá e ir lá ligar. Quando não acontecia de dar mal sintonia, eu tinha que subir em cima da casa para ficar mexendo na antena. Mais para a direita, mais para a esquerda. Se você não sabe o que é direita e esquerda, aí a coisa fica mais chata ainda. Então, quer dizer, hoje, você está na casa, tu deita assistindo televisão, depois a televisão te assiste. Você tem um controle inteligente que faz o programa para a televisão desligar. Uma coisa mais chique, gente, tudo está
está fácil, tudo impede o ser humano de pensar, tudo impede o ser humano de fazer escolhas, porque as escolhas já estão prontas, já estão no pacotinho. Até as comidas, vem tudo enlatado, que depois é uma catástrofe, né? Você doença para tudo quanto é lugar. Então, essa liberdade é exatamente eu estar segura de mim mesmo. Eu me amar seria, na verdade, o convite. Eu me amar com o que eu penso, eu amar o que eu penso, o que eu escolho. Eu amar o que eu sou quanto pessoa. Na minha família, da parte do meu pai, eu sou mais clara. Você imagina o pessoal. Da parte da minha mãe, eu sou mais escura. Então, minha mãe, ela descende índio, francês, e meu pai já índio e africano. Então, é aquela mistura. Então, eu ia na casa das minhas primas, da parte da minha mãe, com esse cabelo maravilhoso, liso, olho azul. Até tinha um primo meu lá que falava, nossa, que menino bonito, né? Me olhando tudo. E ficava, eu vi o meu cabelo, que quando eu levantava, ficava aquela coisa assim, elevada, né? Eu falava assim, ela a pedir um novo cabelo, eu tive que ficar 3 horas lá, tentando fazer a criatura, porque naquela época não tinha tudo que tem hoje, né? E eu ficava me perguntando, ficava, nossa, por que o meu cabelo não é liso? Vai facilitar a minha vida. Hoje, quem tem cabelo cacheado, a gente faz sucesso. Foi muito triste, né? Porque agora eu fico aprendendo. Mas o meu ia ficar um black bonito, show. Mas, na época eu não me acolhia, não me aceitava. Foi aquele período da adolescência famoso que a gente tem. Hoje não, eu falo, nossa, eu ia fazer sucesso com o cabelo. Nossa, olha, eu tenho essa sobrancelha linda. Então, é você dizer, não no processo do narcisista, mas no sentido de eu me acolho, eu sei quem eu sou. Então, é essa liberdade que é o convite. Por isso que ela não se faz em coisas. E quando eu estou falando isso, depois mais para frente a gente vai falar, o convite da Edith Stein, essa busca da verdade, não no sentido só da busca da verdade, mas do ser humano, é isso. Eu, quanto mulher, eu tenho que me amar. Para me amar, eu preciso me conhecer. Saber quais são as ferramentas que tem dentro de mim. Já viu o filme Jardim Secreto? Faça o favor de assistir, gente. É perfeito. Você tem que descobrir o jardim que tem dentro de você. Mas não basta só descobrir. Você tem que trabalhar dentro dele. E esse trabalho é um trabalho escondido. Ai, gente, vocês nem sabem. Estou trabalhando no emocional, agora estou mais equilibrado, sabe? Eu posso assistir inauguração de supermercado que eu não choro mais, porque antigamente eu chorava. Então, todo mundo tem que saber. E hoje, a privacidade, isso está impedindo a gente de viver essa nossa dimensão. Isso está impedindo da gente acolher o outro, o diferente do outro. Porque a gente não tem... Você sabe quando o outro está... Desculpa a palavra, mas esse dia eu vi até tirando foto em banheiro. Coisa que eu não tinha visto antes. Eu falei, aonde chegamos? A informação, ela nos ajuda muito. A gente está tendo muitas informações agora. Só que essas informações estão deixando a gente a cada vez mais, não quero generalizar, ignorantes. No sentido de não respeitar, de não acolher. Porque se o outro se mostra, então eu tenho direito de falar o que eu quiser para ele, mas não é assim. Então aquilo que era privado está se tornando popular, na mão de todo mundo. E é onde a gente não consegue ver o que é essencial em nós. Porque é tanta coisa, a pessoa chega lá, coloca lá ela numa foto, até as fotos hoje, né, Photoshop, a pessoa faz, nossa, essa pessoa é linda, maravilhosa. Aí quando vai aparecer na frente, o que aconteceu? Não tinha cabelo vermelho, agora o cabelo está preto? Como é que é isso? A gente tá mentindo para nós mesmos. E aí a gente pergunta, por que está tendo esse problema da feminilidade? Por que está tendo esse problema da mulher não ter o espaço? Ou mesmo, não falo não só da mulher, mas ambos. Porque a gente está mentindo para nós mesmos. Enquanto a gente vive nesse mundo de mentiras, lá em 1900 entre 30, 38, 33, mais ou menos, ela vai escrever isso daí. E aí,
O que ele escreveu lá, gente, se a mulher ler hoje, ela vai se sentir, vai contribuir. Ela fala que a mulher ela tem que se ver quanto? O que é próprio da mulher? Matrimônio, ou seja, companheirismo, maternidade, foi colocado hoje esse gerar. Ela vai colocar que a mulher ela é ótima educadora, ou seja, cuidar, que também foi uma palavra usada hoje de manhã, e o profissional. A mulher ela pode estar em campos profissionais que o homem está, mas não quer dizer que a mulher agora eu vou chegar lá e eu vou ajudar a encher laje, porque eu tenho que ser que nem os homens. Beleza. Só que o que a Edith Stein quer convidar? Ela quer convidar que a mulher pode nesse campo profissional, que antigamente ou se dizem ser só para o homem, e ajudar naquele lugar, mas com o que ela é de essência. Com esse jeito de cuidar, com esse jeito de gerar. O que quer dizer gerar, né? Não no sentido do gerar vidas, mas no sentido de gerar vidas. Estimular, incentivar. Então, esse jeito singular da mulher, ela pode contribuir muito naquele campo, qualquer campo profissional. Vê que diferente que é. Eu não estou indo naquele campo para dizer que eu posso fazer a mesma coisa que você está fazendo. Não, eu estou indo naquele campo para dizer se eu vou contribuir nesse campo aqui como mulher. Isso é o diferencial quando ela vai falar da feminilidade. Ela foi feminista, ela era assim, de ser iguais, tratados iguais, depois ela foi purificando. Então essa deixa de Edith Stein, ela pode contribuir muito com o entendimento hoje do ser feminino. E isso ela não está falando só para a mulher. Ela vai falar que o homem também tem que encontrar a sua masculinidade. E sabe uma coisa que ela ouve dizer ainda? Que o homem também tem a sua feminilidade, a mulher também tem a sua masculinidade. Que eu posso harmonizar os dois, ponderar os dois. Para que aí realmente eu consiga. E aí é onde ela vai colocar esse ser solidário com o outro. Porque eu me reconheço. Pode passar. Mais um. Volta de novo, por favor. Ali, ó, questões precisamente da mulher: matrimônio, maternidade, educar, cuidar e profissão. A alma da mulher precisa ser ampla e aberta a tudo o que é humano. Ela precisa ser cheia de paz para que as pequenas chamas não sejam apagadas por vendavais. Ela precisa ser quente para que as sementinhas frágeis não se congelem. Ela precisa ser clara para que as ervas daninhas não possam alojar-se em contatos e dobras escuras. Reservada para que os assaltos de fora não ponham em perigo a vida em seu interior. Vazia de si. Então ela vai colocando várias formas como que a mulher, e aí ela vai dizer da alma. A alma é esse lugar onde eu me encontro comigo mesmo, porque é na alma que se aloja o meu espírito. Não é espírito de corpo não, gente. Espírito, aquilo que é minha essência. Então essa alma ela tem por finalidade nos fazer chegar a esse ser original. Deixa eu passar mais um. A humanidade deve ser entendida como um único grande indivíduo. Cada pessoa humana possui seu lugar e sua tarefa no desenvolvimento da história. E nesse processo evolutivo acontece também a realização plena da espécie homem e mulher. Então ela não vai dizer que homem e mulher, seres humanos, que ao se realizar e se encontrar, vão fazer a realização plena da espécie homem e mulher. Então isso é algo que ela vai descobrindo e traz como algo novo. Mais um. Tá, legal. Esse é o último, gente. Senão daqui a pouco vocês expulsam aqui. A verdade. A verdade é uma, porém se decompõe em diversas verdades que pretendemos conquistar uma atrás das outras. Olha toda a trajetória dela na busca da verdade. Aprofundar em uma delas nos fará ver mais longe. Ela encontrou no catolicismo, na cruz.
Tanto que o último livro dela foi Ciência da Cruz. É um tratado que ela escreve sobre São João da Cruz, que fala da noite escura. Legal, porque depois vocês pesquisam, tá bom? E quando descobrirmos um horizonte mais vasto, encontraremos também deste nosso ponto de partida uma nova profundidade. É uma frase muito bonita, muito profunda, não dá para mim cada hora não. Isso é legal pegar depois, sentar um pouquinho e ler várias vezes, assimilar. É muito forte isso daqui. Digamos que é a síntese dessa busca da verdade dela. Se encontrou com várias verdades, mas diante dessas várias verdades eu tenho que encontrar a minha verdade, para que aí eu chegue nessa minha profundidade. Certo? Termino por aqui. Então, pessoal, agora com a finalização da palestra, agora abrimos para perguntas. Então, quem quiser fazer algumas perguntas, fica à vontade. Agora pode ser, então, essa conversa onde a gente pergunta e faz esse diálogo. Só um de cada vez, tá? Não entendo. Pode tirar. O Papa Pio XII emitiu uma encíclica contra o nazismo, que deu em 1957. Não seria pela carta dela? Então, até a própria sobrinha dela, quando ela vai lá e fala a verdade, crua e nua, na beatificação, ela fala que a Edith Stein escreveu essa carta e que a igreja só respondeu com uma bênção para ela e para a família. E que depois de uns 2 anos, praticamente, chegou essa encíclica. Não se tem algo afirmado que seja por questão da carta da Edith Stein, mas que, digamos, a própria sobrinha, ela vai alertar que a igreja, ela percebeu, ela acompanhou, tanto que prenderam eles porque a igreja se manifestou, mas digamos que não foi a tempo, que a palavra da igreja naquela época para a Alemanha tinha um pouco de peso, só que ia virar uma outra guerra também. Então isso que foi, acho que fez com que eles se retrocedessem. Mas não tem nada escrito que diga assim, não foi porque Edith Stein escreveu, mas lá dentro, né, quem sabe. Eu li que ela foi a primeira professora, primeira mulher professora universitária da Europa. Sim, certo? Exato. Defendeu Que o ela, papel doutorado. isso, e que ela tem um colega professor que na época do nazismo, ele entrou para as freiras do Hitler e ele denunciou ela. Sim. Porque ele já sabia que ela era judia e ele a perseguia já na universidade por esse motivo. Sim, Ela ser judia e ser professora universitária. Ela teve, exatamente, quando eu falo dessa questão das dificuldades que ela encontrava na faculdade por isso, no filme retrata um pouco, vai retratar um pouco essa situação, essa experiência com esse homem. Ela está fazendo uma conferência, o homem chega, começa a fazer perguntas, atrapalhar e começa a jogar a questão. Ele não se conformava dela ser uma catedrática, né? Porque ela era a única na Europa, imagina, né? Só que o que era legal, eu acho o máximo isso, ela se conhecia. Pode falar, pode, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então ela. Mas quando ela sofreu, né? Sim. Eu penso hoje a gente já está vendo tantas barbaridades contra a mulher, né? Eu penso que naquela época, assim, é que hoje, vamos dizer, a gente tem bastante acesso às informações, chega muito rápido. Naquela época aconteciam barbaridades também, mas os meios de comunicação não favoreciam tanto como hoje. Aconteceu uma coisa ali, ó, WhatsApp, todo mundo está sabendo. Aí até é chato, né? Você fica, menina, você não sabe o que eu vi. Então, quando você sair a outra, eu já sei. Aí a gente até perde o... A senhora pode perguntar? Imagine como ela disseminou esses princípios, né, de vida, porque ela trabalhou também com
com formação de pessoas, né? E formação jovens e professores. Sim. Tem alguns estudiosos já no Brasil, né, a respeito da obra dela. Sim. Imagino que também provocou, né? Porque ela trabalhou com todo o sistema educacional, né, de formação de pessoas. Até a própria fenomenologia, ela... Fenomenologia, tá certo. Essa linha, ela foi a... Ela não abandonou, ela teve acesso também a Tomás de Aquino, que é onde ela fala da fé e da razão. Então a Edith Stein, ela teve acesso a essas duas linhas e ela fez a junção, então ela não abandonou essa linha que trabalha a pessoa humana. Então, dessa linha foi derivando outras linhas da psicologia especificamente que trabalha com a pessoa humana. Então, por isso que digamos, ela traz muita informação e pode agregar muito ao ser humano hoje, por causa dela ter tido essa experiência de formação. Foi o que eu falava no início, o que ela escreveu, o que ela publicou, ou que publicaram depois da morte dela, o próprio Ser Finito, eu não tive acesso a essa obra, né? Mas eu coloquei para mim ainda, não tive acesso ainda, mas é uma das prioridades para mim, porque eu creio que ali vai ter muitas respostas e confirmações do que tu está colocando aí. Porque a própria, o conceito de constituição do ser humano, no qual o curso trabalhava, ela descobriu, né, nos estudos dele, ele fala disso. Ela superou. Ela superou, ele elogia. Eu queria falar, não, mas foi por aí. Ela superou ele, ela acrescentou, né, a teoria tanto dele. que ele vai falar, tem um momento que ele fala dela, que é quando ela entrou no mosteiro, quando elas vão fazer os votos, seriam... Ele estava presente. Isso. Então ele não estava presente, foi a assistente que ele mandou, ele estava doente na época, aí a assistente mandou uma assistente para ir lá. Então disse que ele tinha muitos amigos. Então a igreja estava toda enfeitada, tudo lindo, e as monjas, elas têm uma cerimônia que é assim, elas entram com o vestido de noiva, depois elas saem e voltam com o hábito. E aí quando a assistente volta até você para falar para ele quer saber por detalhes como é que foi e tudo mais, aí ela comentou, ela está de vestido de noiva. Até ele falou, eu queria ser padrinho dela, né? Se eu soubesse que ela ia entrar de noiva, eu ia ser padrinho dela. Mas ele vai colocando da vida dela que chega um momento que ele começa a não entender ela. Porque ela está ainda ligada, né, ao estudo que ele propôs, mas ela dá um passo a mais. Então a informação dela do ser humano, a própria, eu acho que a igreja, até falam, né, um vídeo que eu estava vendo, ele falava que Edith Stein não conseguiu a cátedra nas faculdades que ela buscou, mas provavelmente na igreja católica ela vai conseguir a cátedra, provavelmente ela vai se tornar doutora da igreja, tem tudo, vai ser doutora da igreja em duas linhas, antropológica, né, que é muito forte, e na questão do sofrimento humano, que aí é a questão da empatia. Então é muito profundo isso na vida dela. Então dizem que ela é uma forte candidata a tratar. Irmã, a senhora falou que ela escreveu bastante coisa, assim, várias obras. Por onde começa? Legal. Tem Uma Vida por Amor. Começa por essa. Obras fortes dela, Uma Vida por Amor, você vai conhecer um pouquinho. Ele bem fininho. Eu particularmente li em 1 hora, com algumas pausas. Bem fininho. Mas Ser Finito e Ser Eterno é legal. Você vai ver o Ciência da Cruz é legal você ler depois do Ser Finito e Ser Eterno. Tanto que, a título de informação, esse Ser Finito e Ser Eterno, eles invadiram o mosteiro que ela estava, que foi o último mosteiro na Holanda. Então eles derrubaram o mosteiro. Então, quando ela morreu, depois de alguns anos, foram alguns bispos lá nesse convento, debaixo dos escombros, eles acharam essa obra dela. Então quer dizer, né? Ia se perder. Algo que muitos grupos de estudo ainda estão estudando esse livro. Mas esse Ser Finito, você leria antes
do Ciência da Cruz. Ciência da Cruz foi o último, que aí ela vai explicar, teve a ousadia de explicar sobre São João da Cruz, a noite escura, que todo mundo fica meio assim para tentar entender. Só que ela fica incompleta, porque ela ainda estava escrevendo, aí eles pegam e levam para o campo de concentração. Então começa isso, uma vida por amor. Vai ser finito. Tem número de obras, mas esses 3 aí vai dar para entender um pouquinho a linha dela. A linguagem é bem entendível. Hã? A linguagem é bem entendível. Sim, porque eu consegui entender, então dá a seguir. É bem legal, né? Ela... por amor. Hã? Uma vida por amor. Mas tem na literaria algo assim? Sim, acha. Isso é fácil de achar. Olha, aqui em Tem Florianópolis, muitos livros dela, mas esse eu acho que é um... aqui em Florianópolis eu já procurei, porque eu tenho, esse eu não tenho, tem que mandar buscar. Né? Tá. Tem uma obra dela na seção de obras raras, aqui na biblioteca nossa. Sim. A Edith Stein, dos altares para a universidade. Os altares para si. Da universidade para os altares. Eu sou bibliotecária da BU, é esse livro aqui? Não, ele até não, não. é no setor de obras raras. Não, esse aqui é da universidade, é os altares. Sim, não. Mas esse é uma obra sobre ela, né? Não, Só que esse não está na obra rara. esse está na obras raras. Tem obra E dela. não dá para pegar emprestado, tem que ir lá ler. Mas pode consultar. Eu já fui consultar, pode consultar. Obras completas dela aqui no Brasil, né? Da Universidade Bom, um rapaz que me passou para mim, um seminarista, até ele emprestou um monte de livro dela. Aí pensa, né, gente? A alegria da pessoa aqui, né? Tá comigo ainda, para ela, querido. Dezembro te levou, parece, né? Mas, ó, essa daqui é muito boa. Muito bom. A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Qual a editora? Eduz, editora da Universidade do Sagrado Coração. Por isso que às vezes é difícil de achar, porque É lugares. Eu acho que essa editora deve ter sacado bastante coisa dela. Esse aqui também é dessa editora. Então, a mulher, sua missão segundo a natureza e a graça. As obras completas que eu estava falando, o que esse menino tem são 5 obras e são em espanhol. Então, isso é raridade, né? Com certeza ele deve ter comprado, vai dar caro, mas tudo bem, né? Vou aproveitar que ele me prestou. Mas esse daqui ele é legal porque aqui você vai não só topar com a questão da mulher, mas a questão do homem também. Porque para ela falar da mulher, ela vai falar do homem. Tanto que esse já deveria ter escrito também, né? O homem, a mulher e sua missão segundo a natureza e a graça. Certo? Esse daqui é um que eu te recomendo também. Não terminei de ler ele todo, mas o pouco que eu li já deu para dar uma boa preenchida. Como curiosidade, ela nunca pensou em se casar. Eu achei que ninguém ia perguntar isso. Ela, na verdade, dizem assim, como ela era uma pessoa muito introvertida, por questão de personalidade mesmo, e pela própria cultura, né, como alemã, ela teve uma quedinha, vamos falar o nosso português aqui, ele era também dessa escola de Goethe. Ela tinha, quando ela passou para a igreja católica, ela tinha uma amiga dela que ela sempre falava, partilhava tudo. Então, na escrivaninha dela, ela tinha a foto desse menino. Eu fui caçando para ver, né? Tem bom gosto, porque o menino era legalzinho, né? Então, lá na escrivaninha dela tinha. Então, ela ia trazendo. Onde ela ia, ela estava na foto daquele caboclo, como diz o povo lá. E ela também queria entrar no convento, então ela estava meio ainda naquela, né? E tinha também um colega dela, que esse colega gostava dela, mas tipo, ela tinha uma amizade por ele. Agora esse outro rapaz, quando ela deixar lá em cima da escrivaninha, tudo diz que... E aí, depois que essa amiga dela chega na fala, tá, tu quer entrar no convento, por que você então traz essa foto na sua escrivaninha? Se você quer dar o teu amor a ele, você não pode ter um amor duplo. Passou um tempo, essa amiga dela falou que foi lá na escrivaninha, não estava na foto lá. Então, ela teve sim, agora ali não vai deixar explícito se ela pensou em matrimônio, não. Ela realmente gostava desse... Depois a amiga fala, como ela dizia dele, né, desse rapaz, mas dizer que ela pensou em casar, assim... O negócio dela era... Ela estava casada naquele momento, era com os livros. Lia, estudava.
ela falou que o rolê todo da vida dela era a busca do sentido da vida, né? Sim. E daí desse encontro consigo mesmo, com a verdadeira essência, primeiramente dela, mas do ser humano, de cada um consigo mesmo. E ela discorre um pouco sobre o que ela via nela, qual era o sentido da vida dela, a essência dela. Legal. Ela começa a escrever, o livro também isso é legal, tá? É a história de uma família judia. Então ela fica na casa da mãe dela, né? E nesse período que ela está na casa da mãe dela, que foi raro os tempos que ela estava na casa da mãe dela, ela começa a fazer entrevistas com a mãe dela sobre a questão da família. Então ela quis escrever a história da família dela. Então dentro deste livro, ela começa a colocar essas buscas dela, algumas que eu fui citando aqui, em cada acontecimento, como aí que é legal. Uma coisa é você contar a sua história, você conta a história hoje. Daqui 20 anos, vamos colocar só um pouco tempo. Daqui 20 anos, se eu te pedir para contar aquele acontecimento, tu vai contar algumas coisas semelhantes, mas tu já vai ver de uma outra forma. Então, quando ela escreveu este livro, História de uma Família Judia, que é a autobiografia dela, e você imagina que a autobiografia deve ser, né? Ela começa a relatar esses pontos dessa busca. Tanto que aquelas frases que eu fui colocando aqui são tiradas deste livro. Então, dentro desse livro, ela vai relatar essa busca dela, né, do ser, dessa essência, da originalidade. Eu não sei vocês, né, pelo menos eu, quando eu fiz o meu TCC na área bíblica, na teologia, eu trabalhei a questão de uma palavra que se fala levanta-te. Eu também gosto muito da questão do sentido da vida. Eu até trabalhei dentro desse meu TCC a questão do Victor Frankl, sentido da vida. E ali eu coloco o nome do TCC Levanta-te, reassuma a vida. Então, esse TCC, quando eu escrevi, eu estava escrevendo, não era só um trabalho, mas eu estava escrevendo o que eu acredito, o que eu vejo diante do outro. Quando a gente faz alguns trabalhos, é de alguma coisa que a gente acredita. Então, quando ela começa a escrever e falar sobre isso, que é para concluir a tua pergunta, ela vai colocar a partir do que ela acredita. Então, essas frases que foram ocorrendo aqui são todas frases que ela foi citando, essa busca do essencial. E aonde você vai entender melhor isso? Na tese dela da empatia, o problema da empatia, e no ser finito e ser eterno. Ali vai ter muitos relances sobre isso. Não só sobre a vida dela, mas da própria pessoa humana. Que ela olha para ela e depois olha para o outro. Tem que ser essa dinâmica. Né? Não sei se eu respondi. Sim, obrigada. Meu Deus, já é 10 para as costas. Então tá, gente. Então podemos me dar mais uma salva de palmas. E como forma de agradecimento, nós queríamos dar um presente para você. Você ouve os livros, né? Eu que tinha que presentear vocês pela oportunidade.